Se eu acredito é minha verdade. E é simples assim. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa Masterclass. Desperte a leveza. Já está gravando. Então, estou muito feliz com esse momento. Eu espero poder compartilhar coisas que sejam muito interessantes. Para que nossa jornada seja a mais clara possível, fluida e impactante, escolhi apresentar os temas hoje usando analogias e metáforas. Eu acredito que essa forma de comunicação nos ajuda a compreender conceitos que, à primeira vista, podem parecer abstratos ou até mesmo um pouco distantes da nossa realidade cotidiana. O assunto que nós vamos falar aqui ainda é um assunto que, para muitos, é alguma coisa distante da realidade, alguma coisa pouco familiar. Então, entra num campo de fantasia da mente que eu quero ver se consigo evitar isso. E as metáforas é uma maneira de ancorar ideias profundas, tornando-as mais acessíveis e facilitando a conexão com o que realmente importa. Minha voz está um pouco sumida. Eu acabei de sair de um Covid, que eu não tive nenhuma consequência do Covid, mas nesse momento a voz está um pouco rouca, que até então não estava. Bom, sintam-se totalmente à vontade para interagir. É importante interagir. Está dando para escutar bem? Tá? Okay. Sim, Vladimir, boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite. Boa noite a todos. É bom Boa ver noite. um número legal de pessoas aqui, já somos 12. Muito bom. Quanto mais vocês participarem, mais rica e compreensível será nossa experiência juntos. A ideia é construirmos esse conhecimento juntos. Minha maior intenção é que este encontro seja uma jornada verdadeiramente esclarecedora, que abra novas perspectivas de possibilidades de mudança e inspire um propósito renovado para o bem viver. É isso que eu espero que possa contribuir com essa Masterclass. Bom, chamada da alma cansada. Acho que é uma coisa muito comum entre nós, esse sentimento de que está sobrecarregado pela rotina, com a mente que não para, dominado pela ansiedade, pelo estresse e a sensação de que a vida está pesando demais. Eu acho que esse é um sentimento bastante presente, não é nos dias de hoje, sempre esteve. Nós vamos entender um pouco por quê. Mas essa exaustão mental e emocional não é o seu estado natural. Você não precisa e não merece viver assim, refém do peso da existência. Apesar de parecer que a vida é assim, precisa ser assim, mas não. Não precisa. Pode ser diferente. Bom, eu sou Vladimir Ersen. Quero ser o alquimista da paz. E hoje eu vivo em paz e feliz. De muito bem com a vida, graças a Deus. Isso não significa estar cheio de dinheiro no bolso, não é isso. Não significa estar de BMW ou de, agora a moda é botar as Ferraris, né? Os influencers, não é isso. Mas eu tenho uma vida tranquila, em paz, feliz. Mas nem sempre foi assim, não. Não é
não foi da minha natureza. A minha juventude foi alguma coisa bastante tensa. Quem me conheceu lá pelos meus 25 anos, antes do yoga entrar na minha vida, uma pessoa absolutamente diferente. Então, tem um processo, tem uma jornada, tem mais de 30 anos de uma jornada. Uma jornada com muitas vivências, muito estudo, muitas experiências para decifrar os códigos da leveza. Mas agora, eu acho que eu posso encurtar o seu caminho, encurtar essa jornada. A neurociência hoje nos dá bastante suporte para entender esse processo de como podemos aquietar a mente, técnicas que possam apaziguar a mente, que é fundamental apaziguar a mente. Anda junto. Você ter ferramentas para apaziguar a mente e viver em paz, estar tranquilo e feliz. Então, é um pouco disso que eu quero compartilhar. É o processo da minha vida, das minhas vivências, das minhas experiências, muitas coisas dentro desse processo, dentro do caminho espiritual, dentro do caminho do yoga, muitas coisas caem num campo da fantasia que, de fato, é bastante delírio, tem muito delírio. Mas tem muita coisa que tem a lógica e que é possível trazer. Exige comprometimento, exige compromisso. Posso até dizer que exige um pouco de coragem, mas não é uma aventura sofrida. Não é uma aventura sofrida. É uma aventura leve, uma aventura muito leve. No final do filme do professor Hermógenes, professor e poeta do yoga, eles terminam o filme, o professor dizendo: essa aventura foi uma aventura muito grande, muito boa de ser vivida. É uma aventura muito boa de ser vivida, mas tem um quê de aventura, um quê de desafio, de coragem, mas não é com sofrimento. E não foi por acaso que você chegou aqui nessa masterclass. Certamente, pode falar? Alguém falou alguma coisa? Não, fui eu só, falei boa noite. Certamente. Tá bom, boa noite, Cláudio. Obrigado. Tudo bem? Certamente chegou a sua hora de reconhecer esse lugar de paz também. Por isso nós estamos aqui juntos. Gosto de dizer que tudo acontece porque está tudo escrito nas estrelas. Foi uma coisa que eu usei muito na minha viagem de motorhome. Eu fui seguindo o que estava escrito nas estrelas. A viagem do motorhome foi um processo muito interessante. Nenhuma vez eu me perdi no caminho. Eu não tinha lugar nenhum para chegar. Então, todos os lugares que eu chegava, estava achado. Nunca estava perdido. Isso foi muito bom, porque estava escrito nas estrelas. Então, a grande promessa. Se eu te dissesse que existe uma forma de viver... Licença, Graciela, estou fechando aqui o som. E se eu dissesse que existe uma forma de viver onde a leveza, a paz profunda e a satisfação genuína são o estado natural e constante. E a neurociência não apenas comprova essa possibilidade, mas te mostra o caminho para reconhecê-la. E a palavra é reconhecê-la, não é conquistar, não é lutar para chegar lá. É reconhecer isso que já é da natureza humana. Então, uma primeira analogia, uma primeira metáfora, veja a vida como um rádio. Que aí nós vamos falar agora de frequência vibracional. Vamos começar a entender sobre frequências vibracionais. Imagina que a vida é como um rádio, com inúmeras estações. Existem muitas frequências disponíveis, mas você só consegue ouvir aquela que está sintonizada. Se sua estação atual é a do peso, da ansiedade e da insatisfação, é porque seu cérebro está ajustado para essa frequência. Hoje vamos aprender a trocar de estação. Vamos sintonizar a leveza. Bom, isso aqui para mim é tão
é tão claro. Eu não sou espírita, mas logo quando eu comecei a ouvir sobre obsessores, por exemplo, para mim sempre foi tão claro. Aonde você está vibrando é onde você está sintonizado. Para quem lida com, gosta das questões dos obsessores, se você está numa mesa de botequim, você está numa frequência, numa vibe, aonde você está numa frequência. Se você está no meio de monges em profunda meditação, você não está numa vibe que você está em outra frequência. É essa analogia aqui. O cérebro ele está sintonizado numa frequência. E, por muito tempo, nós tivemos a sensação, ou entendemos, ou compreendíamos, de que nós éramos apenas vítimas dessas frequências. Do que acontece, nós estamos inseridos, imersos no meio, e somos vítimas, então somos levados pela boiada, pelo que acontece no mundo, pelo que acontece na moda. Hoje entende-se que não é bem assim. Essa frequência é possível ter escolha. Gracinha, quando você abre o seu microfone, dá interferência aqui. Você não me escuta com o microfone fechado? Pode falar que eu vou lhe escutar. Gracinha, boa noite. Gracinha Santos, está me escutando? Então, primeiro vamos ver se isso é compreensível, que nós nos sintonizamos assim como sintonizamos a frequência do rádio, nossa vida vibra numa frequência. Eu posso estar, se eu escolher uma rádio que toca música clássica, dificilmente eu vou escutar um funk nessa estação, nessa frequência do rádio. Se eu botar numa estação que toca uma música, um funk, dificilmente eu vou escutar uma música clássica. Isso é claro, isso é compreensível, isso está dentro da compreensão? Sim, sim. Tá. E você acha que quando você está cheio de problemas, cheio de estresse, cheio de confusão na vida, a forma que seu cérebro está vivendo, a forma que sua mente, a frequência que sua mente está vibrando, está gerando sintonia com toda essa confusão da vida? Você acha que você tem um papel gerador nesse processo? É isso. Essa é a estação onde a maioria das pessoas, a maioria de nós, que podemos chamar de terceira dimensão de consciência, isso é só um título que tem sido usado, é a frequência da reclamação constante, vive-se resmungando, nós somos vítimas da situação, nós temos a sensação de escassez. Aqui a lógica é linear, limitada pelo tempo, pela competição e pela busca incessante por ascensão progressiva no tempo e no espaço. O que nos move é esse ter para ser. Eu preciso lutar, conquistar. A lógica é cartesiana, linear. A competição me motiva. Então, essa é uma frequência vibracional, que ela tem uma densidade, que algumas pessoas estão denominando como terceira dimensão de consciência, que está tudo no mesmo lugar. Sabe? Essa busca incessante por ascensão, esse sentimento de insatisfação, esse sentimento de escassez, sempre me falta. Eu tenho um sentimento de falta constante. E aí é legal explorar um pouquinho essa questão da escassez.
essa questão do sentimento que me falta. Espera aí que eu acho que vai ser o próximo. Eu acho que vai ser o próximo, então já vamos lá. Pensando um pouco nessa coisa da escassez, seu cérebro, em sua função primordial, busca sobreviver. Nessa terceira dimensão de consciência, a vida ela acontece nessa busca de sobrevivência, nessa luta de sobrevivência. A sociedade nos condiciona a acreditar que precisamos ter para existir. A sensação de escassez, insatisfação, nos impulsiona para lutar por algo que falta. Seja um celular novo, seja uma promoção, seja um novo relacionamento, seja... Então, o que me motiva, o que me faz sair da cama, ir ao dia, é correr atrás para suprir uma insatisfação. Correr atrás para adquirir algo que me falta. Essa é a minha motivação que me faz acordar e levantar da cama. E os próprios hormônios fazem com que tenha sempre algo faltando para eu poder me motivar. Eu estou sempre buscando alguma coisa. Estou sempre buscando alguma coisa. E essa coisa é sempre uma luta para a sobrevivência. Uma luta para a sobrevivência muito desgastante. Ao conseguir qualquer coisa, nós temos um pico de dopamina. Sexta-feira nós tivemos um Globo Repórter sobre dopamina. Dopamina é alguma coisa muito séria na nossa vida. Aí essa satisfação é fugaz. Então, ganho um celular novo, imediatamente eu fico feliz, isso me dá uma sensação de dopamina, de prazer, de satisfação. Imediatamente esse prazer acaba. Aí já começa uma outra coisa para me motivar. E eu fico nesse ciclo vicioso, desgastante, sofrido. Ou então a vida está tão sofrida que aí eu me permito ter um momento de prazer, como um chocolate, tomo um vinho, saio para jantar, acabou, está tudo igualzinho, tudo eu tendo que correr atrás, tendo que lutar para conquistar aquilo, para me diferenciar, para ser isso, para aquilo, para ter um bom relacionamento, e a vida fica incessantemente nesse ciclo. Veja que nós estamos falando aqui, incluindo tudo no mesmo pacote, terceira dimensão de consciência. Tem essa densidade. É um ciclo vicioso. E o que é importante aqui chamar a atenção? Nesse modo de sobrevivência, a leveza de viver é inatingível. Nós precisamos de algo que nos insatisfaça para nos mobilizarmos, nos movermos no mundo. A vida é sempre escassa, sempre me falta alguma coisa. Já uma pesquisa antiga sobre felicidade dizia assim, de Harvard, uma pesquisa feita em Harvard, já não é atual, já tem um bom tempo, mas dizia assim, alto índice de felicidade, que eles mensuravam pelo índice de satisfação com a vida, aquele que não tem o que comer, não tem o que morar. Quando consegue, quando ele tem acesso à comida e à moradia, ele tem um pico de satisfação muito grande. Na escala gráfica, é o maior pico de satisfação. Depois, tem um segundo momento onde ele já tem um conforto. Ele já tem a casa, que é onde mora, já tem eletrodomésticos, televisão, ele já tem um grau de conforto. Ainda tem um salto de satisfação. Já no percentual maior, mas também grande, significativo. E ele continua no processo de ascensão, já tem possibilidade de viajar, já tem possibilidade de escolher um pouco mais o que comer, já tem possibilidade de escolhas no processo do autossustento. Ainda tem um nível de satisfação. Depois ele já tem acesso a luxo, ele já pode viajar livremente, já tem o carro que quer,
esse pico de satisfação já diminui significativamente. Nessa pesquisa vai dizer até que você chega a um nível que você pode ter o seu segundo jatinho, já não tem mais nenhum grau de satisfação. Você pode adquirir o seu primeiro jatinho, seu segundo jatinho, aí já não tem mais nenhum grau, o adquirir já não traz nenhum grau de satisfação. Nesse momento, só quando reverte, quando a satisfação passa a ser alavancar os outros, que estimular o bem comum. Já sai do adquirir e passa a servir à sociedade. Aí ele volta a ter grau de satisfação. Então, nessa dimensão, nós somos sempre vítimas, insatisfeitos e numa condição de luta para a sobrevivência. Botar o modo mais importante nessa terceira dimensão de consciência, 3D, a luta para a sobrevivência. E a luta para a sobrevivência nunca vai sair da nossa existência. É inerente. No processo de evolução da espécie humana e de todas as espécies, é inerente à luta para a sobrevivência. Vai estar sempre presente. Então, não é desmanchar nada que nós construímos na vida. Isso é viver. Mas nós somos dotados de inteligência. Nós somos dotados, acima de tudo, do poder de escolha. Nós temos a possibilidade de abrir mão. O cachorro brabo com fome, ele não vai ter possibilidade de abrir mão para dividir. Mas nós sim, mesmo com fome, temos a possibilidade de abrir mão e dividir o pão para o outro irmão. Então, nós não estamos falando em que isso não tem valor e que temos que destruir isso. Não. Estamos falando da palavra reconhecimento. Saber aonde eu estou, em que campo vibracional eu estou. Porque aqui, nessa roda de competição, de luta para a sobrevivência, esquece. Não tem lugar de leveza. Ela é inatingível. Porque é luta. Luta não tem leveza. Tem luta. Paradoxo dessa terceira dimensão, grande paradoxo, é que, sem essa insatisfação constante, sem esse sentimento de escassez, a pessoa se sente desmotivada, sem propósito, sem razão para viver. A busca por ter se torna a única forma de sentir-se vivo. Esse é o grande perigo. E, o tempo todo, nós somos alimentados de dopamina, que tem uma dose de prazer. Então, eu vivo nesse paradoxo. Eu não sei viver sem. Vivo aprisionado. Torna-se a única forma de se sentir-se vivo, aprisionando a um ciclo de busca incessante e vazio. Esse é o grande dilema da terceira dimensão, dessa vibração, dessa dimensão vibracional. Uma coisa alimenta a outra, uma coisa alimenta a outra, uma coisa alimenta a outra. Eu preciso da insatisfação. Então, esse é o lugar da luta para a sobrevivência, cheio de motivação. A Swami, Swami Tilaka, mas que não é mais Tilaka, Tilaka era o nome antes dela ser Swami, nas palestras dela sobre Vedanta, ela fala que nós temos um modo assim que a vida é assim, sofrimento, 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 um momento de alegria. Sofrimento, 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 luta, 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 um momento de alegria. E esses pulsarzinhos de alegria, de felicidade, assim, fugidinhos, rapidinhos, rapidinhos. É aqui nesse lugar. A vida é luta, 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 luta. Eu tenho que conquistar, 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 conquistar. Daqui a pouco eu tenho um prazer. Aí eu me dou direito, eu tomo vinho, me dou uma relaxada, me permito sair um pouco desse ciclo de luta, de infelicidade, de dor e sofrimento. Tanta gente sofrendo no mundo. A minha empatia por todo esse sofrimento do mundo
eu não tenho nenhuma atitude verdadeira de compaixão. Eu tenho uma empatia pelo sofrimento do outro, mas a compaixão, na hora de meter o coração para modificar alguma coisa, eu sou impotente. Claro, somos mesmo. Mas não precisa ser assim. Acho que minha câmera parou. Só um minuto que eu vou reativar minha câmera. Não sei o que aconteceu. Vamos ver se vai voltar. Voltou. Está de volta. Mas não precisa ser sempre assim. Nós temos a outra frequência. Vamos chamar a frequência da leveza, estamos chamando de quinta dimensão da consciência. Aqui o que foi falado até agora, e aí escreve, por favor, é longe da realidade? Parece uma viagem fora do cotidiano da vida e da maior parte da sociedade? Acha que essa luta pela sobrevivência está presente na vida de muitas pessoas? Tá, é real no planeta, no mundo, na sociedade? Sim ou não? Pode falar, Cláudio. Pode falar ou tem que escrever? Pode falar. Quem quiser, abre e Não, fala. sim. Sim, né? Eu também acho. Alguém mais acha? Concorda ou discorda? Pode discordar plenamente, que não tem problema. Porque essa troca é importante. Tá bom. Então, vamos falar de uma possibilidade boa, né? Que é o que eu quero trazer, que é possível sair disso. Não que vai eliminar, que isso vai deixar de existir, mas tem uma outra forma de podemos agregar. A vida é difícil para todos. Nós podemos agregar à nossa vida outro modelo, outro modo, outra dimensão. Existe uma outra estação. Nós podemos criar a frequência para tocar uma música diferente dessa de luta pela sobrevivência, que eu estou chamando de frequência da leveza de viver. Aqui você não busca satisfação, você é satisfeito com a vida. Você é satisfeito com a vida. Você vive em estado de gratidão, alegria e paz. A motivação não vem da falta, mas da plenitude, impulsionando a colaborar para o bem comum e a desfrutar das bem-aventuranças já disponíveis o tempo todo, vivendo em um estado de abundância. Eu não estou aqui conversando com ninguém que não tem absolutamente nada a comer, que está literalmente passando fome, desabrigado, na rua. Não. Falando com pessoas que já têm o que comer, tem uma caminha confortável para dormir, tem um bom chuveiro para tomar banho. Eu gosto do bom chuveiro para tomar banho, porque na minha vivência no motorhome eu não tinha um bom chuveiro para tomar banho. Mas quando eu tinha um canudinho com uma água que não era muito frio, que alegria, que coisa agradável poder higienizar o corpo, dormir de corpo limpinho, aquilo já me era suficiente. E agora, como o banheiro da minha casa quentinho, sem vento, que coisa! Como é uma razão suficiente para ter gratidão e ter um sentimento de satisfação e bem-aventurança. Simples assim. Simples assim. Nós complicamos muito. Nós colocamos esse estado de satisfação num lugar muito distante, porque nós aprendemos a lutar para sobreviver e a impulsionar nossa vida motivado pela insatisfação, para correr atrás do que me falta. E deixo de reconhecer o que está presente no meu dia a dia. Isso não é tão difícil assim. Não é impossível.
não significa que eu não vou ter dor de barriga, não significa que eu não vou ter problemas, não significa que é inerente à vida. Mas esse sofrimento inerente à vida, ele vem dentro do processo da vida. Você tomar um banho e agradecer aquela água quentinha, vem da sua intenção, não vem espontaneamente. Não surge naturalmente, espontaneamente, porque nós somos preparados, todo o processo de evolução da espécie foi através de muita luta. Imagina o ser humano nas cavernas. Imagina quantos desafios nós já enfrentamos para chegar até aqui. O adquirir o alimento era muito difícil. O transporte era muito difícil. Se deslocar de um lugar para outro era muito difícil. Então, nossos órgãos dos sentidos, nossas percepções são muito apuradas para reconhecer os desafios e se prevenir e ter um movimento de prevenção para o sofrimento. Então, tudo ganha muita evidência. A sobrevivência. E nós buscamos, temos a sensação de que nós vamos encontrar tranquilidade e felicidade vindo de fora para dentro, porque nós conhecemos e experimentamos o mundo através dos órgãos dos sentidos. Então, as experiências chegam a nós através dos órgãos dos sentidos, ou seja, de fora para dentro. De fora para dentro, nós somos vítimas do que é trazido até nós. Nós não somos atores, não somos proativos, nós somos passivos. Aqui, você assumir um estado de satisfeito com a vida, assumir um estado de gratidão, um sentimento de plenitude, porque de fato você já tem. Reconhecer o que você já tem. Satisfação com a vida. No yoga nós temos uma palavra chamada santosha, contentamento. Contentamento é quando você coloca na sua vida o sentimento de bastante. Enquanto você não tem um sentimento de bastante, você não sabe o que é contentamento. Sentimento de bastante não vem espontaneamente, é intencionalmente. Então, nós estamos falando de uma dimensão de consciência aonde tudo acontece a partir da sua intenção. Você é proativo, você é o ator, você é a causa. Nós vivemos submetidos a causa e efeitos na vida. Aqui, nós começamos a causar efeito na vida. Percebe que tem um lugar absoluto, é uma estação absolutamente diferente? Percebe isso? Isso é claro? Pode falar. São lugares diferentes dentro da própria vida e que um não anula o outro, mas um depende de intenção, o outro depende de... É dentro do processo da vida, da própria vida. A física quântica, o olhar quântico, vai dizer a grande novidade da física quântica, que trouxe assim, coisa absolutamente diferente, ela vai dizer, nós temos um campo vibracional neutro, potencial, onde tudo é potencialidade. A partir do momento que surge o observador, colapsa uma realidade. Antes, não tem realidade, tem possibilidade. A partir do momento que você direcionou sua atenção ou sua intenção, se criou uma realidade. Se você vive competindo, resmungando, lamentando da vida, buscando aquilo que lhe falta, você cria essa realidade o tempo todo. Isso é duro de reconhecer, mas isso é muito louco, né? A vida é irreal.
E os geólogos falam isso, tudo é um campo de ilusão, e que você vai criando realidades a partir do seu próprio viver. Isso é muito doido, né? Então, quando se fala nessa tal da quinta dimensão da consciência, está se falando de autorresponsabilidade. Não é mais ser vítima, mas é assumir a responsabilidade, compromisso com o bem viver, com o bem pensar, com o bem fazer, com o bem querer. Isso é um pouco distante da nossa realidade, porque, de fato, onde é que circulam as maiores quantias de dinheiro? Jogador de futebol, né? É impressionante quanto é que jogador de futebol ganha. É assustador as quantias que são movimentadas num jogador de futebol. Porque tem uma plateia muito grande que se deleita com a competição e muito mais com a derrota do outro. Né? Fico feliz com a vitória do meu time, mas adoro. E se eu puder, ainda vou lá dar uma surra na torcida daquele que perdeu. Esse é o nosso campo de felicidade. A competição ainda mobiliza muito de nós. Tem um outro sentimento, que é um outro sentimento muito sério, que quando se estuda, se pesquisa o estresse, é uma fonte de grande sofrimento que ela passa por nós assim, muitas vezes, de uma maneira bem sutil, outras vezes não, bem escancarada, que é o desejo de vingança. Isso vai corroendo, isso vai me mantendo numa frequência vibracional muito densa. Mas eu sempre tenho aquela pessoa que, que eu deveria perdoar, mas eu preciso me vingar, e isso congelou de novo. Eu vou mudar de câmera aqui. Meu celular deve estar esquentando. Essa câmera é um pouco pior, mas funciona. Vamos ver se ela vai chegar. Chegou. Funciona, né? Dá para ver bem, dá? Então, seguimos. Está muito distante, é muita viagem, essas diferenças de dimensões? Por favor, me diga. Você entende que depende um pouco de você? Não depende do sistema, não depende da sociedade, não depende de transitar nessas escolhas de vibração? Sim, eu entendo Nada que vai é ter isso, né? satisfeito. Sim, pode Sim, falar. eu acho que é bastante claro, né? Que a gente tem essa participação, né? Na Uhum. escolha da onde a gente quer ficar. O problema é o caminho que você vai ter que trilhar para. Porque uma coisa é ter a consciência, outra coisa é você realmente conseguir estar nessa, fazer essa opção no dia a dia, na sua vida, né? É isso, mas é Para completamente isso, eu vou coerente, eu oferecer acho. uma masterclass. Para isso, eu vou oferecer Ah, uma mentoria. Para isso, eu vou oferecer uma mentoria. Alguém viu o Globo Repórter sobre dopamina? Agora, de sexta-feira? Passou uma pessoa, o cara é um PhD, é um professor sobre dopamina, explicando, ele tinha todos os conhecimentos sobre dopamina, dava da aula de dopamina, das questões da dopamina. Só que ele era vítima da própria dopamina. E ele teve que, se deu conta, ficou doente e começou a fazer processo. Por acaso ele foi jogar futebol como um dos recursos, mas já não era a competição do futebol, era a diversão do futebol, era o diversificar as ações. Não adianta entender, não adianta ter consciência. É preciso realizar mudanças. É preciso se tornar proativo de fato. É preciso compreender para poder trazer para o cotidiano, para o dia a dia. Só quando isso passa a fazer parte da sua vida, e aí vou repetir,
é intencional, não vai ser espontâneo, né? A satisfação não vai vir naturalmente, depende de começar a reconhecer e dar sentido àquilo. Se fez sentido para você, dê sentido a isso. Traga para a sua vida. Até hoje eu anotei uma coisa falando sobre isso. Se isso aqui que estivesse sendo dito fizer algum sentido para você, não basta tomar consciência, não basta entender tudo. Dê um sentido prático a isso. Seja proativo. Cocrie dentro desse fluxo sagrado, porque é disso que nós estamos falando, nós podemos entrar num campo sagrado. Eu cuidar do bem comum é começar a vibrar num campo sagrado. O campo da bondade, o campo da generosidade, o campo da gratidão, não está no mesmo campo ali do resmungo, da insatisfação, está num outro campo. Então, se isso fizer algum sentido para você, é preciso intencionalmente dar sentido a isso. Para poder ter alguma... Senão, morre aqui, acaba aqui. Aqui, ó. A satisfação é interna. Você não busca a satisfação, você é satisfeito. Você cultiva intencionalmente estados elevados, gratidão, alegria, paz. Você não conquista a paz. Você reconhece e se estabelece num lugar de paz. Engraçado, cresceu aqui o Álvaro. Alguma coisa diferente aconteceu aqui. Pronto, voltou. Você não conquista, não busca paz. Você se estabelece num lugar de paz em você, no meio que você vive, no seu cotidiano. A motivação plena vem da plenitude, não da falta, do sentimento e do reconhecimento de que já é, de que já tem. E aí, o contentamento, ele de fato acontece a partir do sentimento de bastante, a partir do transbordamento da sua satisfação. Então, o que você compartilha, tá bom, você compartilha e transborda. Gosto também de usar um exemplo que eu vivo, eu jogo frescobol. Frescobol é um jogo que não é competitivo, é um jogo colaborativo, mas não tem jeito, esse instinto competitivo ele é presente, né? Então, eu jogo com alguns parceiros diferentes, ou parceiras diferentes. Hoje eu jogo com uma variedade de pessoas. E eu gosto de falar, mas é muito difícil de entender. Nós jogamos 30 acertos. Aí, 31º tem um erro. Aquele erro ganha uma importância, uma evidência. E eu tenho um amigo que joga a raquete para o alto, bate a raquete no chão, porque fez aquele erro. Aquilo ganha uma importância muito grande. Agora, celebrar os 30 acertos não tem importância. Só que a satisfação é quando você celebra os acertos, não é quando você se pune pelos erros. Isso é uma mudança de frequência, de pensamento, de agir, de sentir. Uma outra coisa também que é muito presente, jogamos com 2 bolas, porque erramos, né? Errar é natural. Quem não erra, sempre vai errar. A bolinha cai longe. A maior parte das pessoas fica, olha lá, senão vou roubar a bola. Muitos pensam assim. Mas o que eu vejo, o que eu reconheço, o que eu vejo, é que o quanto o altruísmo, a generosidade é presente, porque todo mundo pega a bola e devolve a bola para você. Você vê as pessoas caminhando, mudando o trajeto da caminhada para ir lá pegar a bola e mandar para você, te dar. Criança fica super feliz de ir lá correr, pegar a bola e te devolver a bola, né? Então, é começar a olhar aspectos diferentes.
O que eu vejo é generosidade e altruísmo. Não vejo ladrão roubando bola. Nunca roubaram minha bola. Já joga há muito tempo. Mas a mente é muito comum, a mente, porque ela está impregnada. Nós vivemos numa sociedade de bandidos e de ladrões. Nós também vivemos numa sociedade de seres humanos que pulsa dentro dele a gentileza, a generosidade, a colaboração. Mas tem pouco reconhecimento. Nós não temos olhos para reconhecer. Então, começar a olhar, isso não é pesado, isso não é denso, isso não é difícil, isso não é impossível. Mas depende de intenção. Não acontece espontaneamente. Então, se a minha proposta lá foi te dar um caminho para a leveza, é isso. Não vai acontecer espontaneamente, depende de intenção. E tem sim, tem uma jornada. E essa jornada é o experienciar. É o se expor para experienciar. E é o se expor o quê? Na bondade amorosa. Apesar de que provavelmente você vai receber trapaça, grosseria e tal, e ainda assim se expor sendo bondoso, sendo bondosa, com amorosidade, independente de qualquer coisa, que é o passo que nós vamos trazer à frente. A neurociência da abundância. Existe uma coerência entre cérebro e coração. Pesquisas mostram que nós temos um coração no cérebro, nós temos um cérebro no coração. O cérebro tem um coração próprio, independente do cérebro da cabeça, que tem um campo vibracional e que, quando está em sincronia com o cérebro da cabeça, tudo vibra em harmonia. Então, isso é uma das questões a serem reconfiguradas. Ao sintonizar essa frequência, seu cérebro se reconfigura ativamente. O córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões conscientes e pelo planejamento, assume o controle, modulando a liberação de dopamina e ocitocina, os hormônios do bem-estar, da conexão e da clareza mental. Você entra em um estado de coerência, cérebro e coração, onde pensamentos, emoções e ações se alinham, facilitando o fluxo e a manifestação de seus desejos. A motivação surge da plenitude, não da falta. Então, veja que desejos aqui não são desejos para suprir uma carência, uma falta. São desejos pautados no bem comum, pautados em frequências elevadas de consciência. A motivação surge da plenitude, não da falta, gerando satisfação duradoura. Isso é a verdadeira abundância, validada pela neurociência. Falamos aqui de dopamina num outro contexto, dopamina e ocitocina, e aonde nós estamos falando de satisfação duradoura. Então, não é a dopamina gerada no momento que eu comprei um celular novo, fiquei feliz. Não, é uma dopamina gerada onde eu estou gerando um movimento consciente, intencional, e que me deixa num lugar de satisfação, oriunda da satisfação, não de uma insatisfação. Essa é duradoura. Ver o outro feliz te traz uma dopamina que alimenta ambos. Não extrai de um para aumentar a minha e eu ficar satisfeito. Tem uma outra dinâmica. E, sem dúvida, é uma reconfiguração do cérebro. Porque nós não estamos familiarizados, acostumados a sobrepor sobre todas as coisas, a colocar sobre todas as coisas a bondade amorosa, mesmo para aquele que
mesmo para aquele espertinho que eu estou na fila do carro, aquele espertinho que passa lá por fora e vem entrar na minha frente. Se eu simplesmente, num ato de gentileza, deixo passar e deixo ir, eu preciso ter intenção, fazer esforço. Jesus diz, dê outra face. Se te mandarem dar 10 passos, esteja disponível para dar 100 passos. É outra dinâmica. É reconfigurar essa relação com a vida, com a sociedade, como ator e não como vítima. Isso é possível, perfeitamente possível. E aí eu vou trazer, nessa estação de vida, eu tive a oportunidade de conviver, a bem-aventurança de conviver com o professor Hermógenes, que me incentivou, me motivou a vivenciar o que eu trouxe o nome de ECA, que é o entrego, confio, aceito, agradeço. Então, eu sou ator, mas nesse campo, nessa dimensão de consciência, onde falamos de bondade, de generosidade, de altruísmo, nós estamos num campo bem próximo, bem conectado com o sagrado. E aí, imagina a sensação de você estar carregando uma mochila muito pesada e você poder pegar essa mochila, entregar essa mochila para alguém e caminharem juntos no caminho. Imagina você com uma bagagem pesada, subindo uma montanha, isso é muito comum na Índia, subindo os Himalaias, e daqui a pouco chega um burrinho para carregar tua bagagem. Como é que vai ficar mais leve esse caminho, essa jornada, essa escalada? O entrego, confio, aceito e agradeço é isso. É você entregar a Deus, confiar em Deus, aceitar convicto de que tudo vem para lapidar, nunca para castigar. O pai quer sempre o melhor para o seu filho. Isso é a aceitação. A vida é como ela é, não é como eu imagino e gostaria que fosse. Se fosse como eu imagino e gostaria que fosse, só teria as coisas mais auspiciosas. E agradecer, com sentimento de bastante. Sou grato pelo que me é concedido e pelo que já tenho. Aqui nós começamos a falar de uma profunda confiança e alinhamento com uma ordem cósmica. Nesse processo, eu vou ser, sim, proativo, vou ser ator, mas eu tenho que ter a humildade e começar a reconhecer, não é uma crença, reconhecer que há uma ordem cósmica. Eu gosto de um exemplo que também eu ouvi da Tilaka, numa aula de Vedanta. Eu não sou estudioso de Vedanta, mas numa aula dela eu ouvi isso. Vem cá. Imagina a mãe gestando um bebê. Você acha que tem uma ordem cósmica atuando ali? Você tem alguma dúvida que tem uma sabedoria, uma ordem cósmica atuando ali? Imagina uma mãe que, enquanto está gestando o seu bebê, olha lá para dentro e fala, olha, eu quero que você seja uma menininha com os olhos azuis, esse nariz empinadinho, dedos finos e longos. Qual a capacidade e a competência que ela tem para fazer isso? Absolutamente nenhuma. Mas algo, cara, a construção num ser humano, numa gestação, é algo incrível, uma coisa mágica, sensacional, indescritível, incompreensível, mas acontece. Há uma ordem que bota cada pedacinho daquele ser, cada pedacinho do pulmão, do coração, de todos os detalhes, de uma maneira muito precisa e muito organizada. Esse é um olhar para a ordem cósmica.
O irmão David, ele vai falar de, assim, também sobre essa ordem cósmica, e ele vai dizer: viva tranquilo, entregue, tem uma sabedoria que cuida de você o tempo todo, que está sempre cuidando de você, para te manter vivo, para te manter feliz, para te manter saudável. Imagina, ele vai dizer assim, imagina o alimento que você come. Você senta, ingere seu alimento. Comeu arroz, feijão, salada, isso, aquilo, carne ou não carne, comeu tudo. Aí, depois que você engoliu, qual é a sua capacidade de dizer, ó, isso aqui é vitamina, isso aqui é sais minerais, proteína, isso constrói. Qual é a sua capacidade? Absolutamente nenhuma. Mas tem uma sabedoria, uma ordem cósmica que separa cada coisa. Elimina através das fezes, elimina através da urina aquilo que já foi processado e utiliza, bota no sangue tudo que é necessário e a vida se faz o tempo todo. Até quando você come uma comida péssima para a saúde, ela é capaz de tirar alguma coisa que preste, jogar fora o que não presta, ou até te fazer passar mal e vomitar. Tem uma ordem que mantém isso. Então, também está inserido nesse processo onde você é ator, onde você é proativo, onde você cuida intencional das suas virtudes, manifestando através de você as suas virtudes, tem também a necessidade e o reconhecimento dessa humildade de estar submetido a essa ordem cósmica. Isso significa pegar aquela bagagem e dar para... Os avatares falam: dá para mim esse seu peso, dá para mim essa sua preocupação, tira das suas costas, tira o peso das suas costas, deixa que eu carrego essa bagagem. A entrega é isso. E eu pude conviver com o professor Hermógenes e fazer da minha vida. Então, hoje eu digo que eu sou feliz, vivo em paz, sou bastante satisfeito com a vida, de bem com a vida, mas eu tive a oportunidade de, lá atrás, pautar a vida no entrego, confio, aceito e agradeço. E hoje eu olho para trás, 30 anos, 25 anos, eu olho para trás e vejo todo um processo que é um campo vibracional dessa quinta dimensão, que a vida supre tudo que é necessário. Tudo que é necessário. Entrega nas mãos de Deus. Mantém, sim, mantém uma autorresponsabilidade de se manter num campo vibracional elevado. Dignidade, honra, cultivando valores humanos, compartilhando virtudes. Isso é lastro de segurança. A vulnerabilidade está na competição. A vulnerabilidade está na trapaça. A vulnerabilidade está nas conveniências. Não está no seu erro inocente, não está porque o erro está presente, é inerente à vida. Não é o erro, não é o problema. Mas o sustentar isso que você sabe que não está certo. Se eu te perguntar se você fala coreano ou telugu, você sabe que não sabe. Não é verdade? Por que você sabe que não sabe? Também você sabe que não está certo. Você sabe o que é certo. Ninguém precisa te dizer, e quando é dito, não está muito certo. Porque tem vários outros parâmetros. Você tem sua história. Você tem talentos que são inerentes a você, diferentes dos meus. E que você precisa estar em você. Daí a importância de uma respiração consciente, de uma meditação, para você estar em você, começar a reconhecer. E aí não adianta ter consciência, não adianta ficar em você, porque isso vai ter. E aí sim, nós temos um propósito de vida quando você leva isso para a sociedade. Vamos caminhar mais um pouco.
que aqui vamos falar da quarta dimensão da consciência. Falamos da terceira, falamos da quinta, mas tem que ter um meio termo aí, um quarto. E esse é um lugar muito importante. Entre o peso da terceira dimensão e a leveza da quinta dimensão, existe um espaço crucial, que é onde você tem o poder de escolha. Você é piloto consciente da sua frequência. Aqui é o lugar de transição, porque naturalmente e com muita potência nós estamos imersos na terceira dimensão de consciência. A sobrevivência ela é sobre todas as coisas. Aqui a área do cérebro reptiliano é instinto de sobrevivência. Ela é a área nobre. Você pouco interfere. Seu coração bate, mantém sua vida, sua respiração acontece, tudo acontece, parte daqui, desse instinto de sobrevivência do cérebro reptiliano. Mas a quinta dimensão ela está aqui, no córtex pré-frontal, onde tem escolha. Então, o exercício é começar a entrar nesse lugar de escolha. Esse é o seu painel de controle interno. Então, veja lá, aquele dial do rádio, onde você vai escolher a estação no qual você vai tocar a música da sua vida, está aqui, nessa quarta dimensão, que você escolhe qual é a música que está tocando na sua vida. E é fundamental saber que você tem o poder de escolha e não pode delegar para ninguém. Não tem o pastor, não tem o pai de santo, não tem o médico, né? Todos eles têm uma importância, mas nenhum tira o seu poder de escolha. É preciso que você tenha o poder de escolha. Isso envolve autorresponsabilidade, isso envolve comprometimento, compromisso para com você mesmo, para com a sociedade, para com o mundo. É um lugar onde você deixa de ser um passageiro à mercê das circunstâncias e se torna o piloto consciente da sua própria frequência, decidindo ativamente onde quer sintonizar. Tá bom? Tá fora da realidade? Acha que é alguma coisa difícil, impossível de se viver? Não estamos falando de facilidade. Não estamos falando de flutuar numa nuvem e tudo vai ficar bom. Não estamos falando. Quando se fala de escolha, decisão, autorresponsabilidade, protagonismo, se fala de estar lá, na chuva e no sol. Mas tomar um banho de chuva, eu posso escolher tomar um banho de chuva e isso pode ser muito agradável. Mesmo que eu fique gripado depois, mas valeu a pena. Foi uma escolha. Valeu a pena, porque eu faço as escolhas e tenho que honrar com dignidade as consequências. Isso é inerente. Toda escolha está inerente à consequência. Aí, mudar a frequência é uma escolha consciente e uma prática diária. A metodologia que ativa essa mudança são seus superpoderes. São os valores humanos ativados pelos 3 Is. 3 Is é alguma coisa que você só vai ouvir falar de mim. É alguma coisa que, dentro dessa jornada, a mente ela tem muita artimanha. E nós vivemos numa condição de conveniências, de barganha, de troca, dar para receber. Essa é a dinâmica. Mas, para de fato eu começar a experienciar e a reconhecer outras frequências, eu preciso estar num lugar fora dessa dinâmica dual, da troca, da barganha, do negócio.
E quando nós colocamos os 3Ds, nós nos colocamos num lugar, vamos chamar transcendental, para além do conveniente, para além do que eu espero. Quais são os 3D? Primeiro é intencional. Esse lugar de quinta dimensão só existe a partir da intenção. Então, você acessa a quarta dimensão a partir das suas escolhas, a partir da intenção. Intencional vai agir de maneira incondicional e imparcial. O incondicional é sem esperar nada em troca. O imparcial é sem julgamentos. Se é bom ou ruim, se está certo ou errado. Então, a proposta é o quê? Pega um valor humano. Vamos pegar gentileza. Eu gosto muito da gentileza. Que gentileza eu acho muito fácil e de impacto muito grande. Para submeter a esses 3 Is. Gentileza. Eu vou manter a intenção, sustentar a intenção durante todo o meu dia, sendo gentil intencionalmente. Incondicionalmente, para qualquer condição. Não tem condição para que eu julgue que mereça que eu seja gentil. Todas as condições que a vida me apresentar naquele dia, eu vou manifestar através de minha gentileza, sem esperar nada em troca. Gentileza pela gentileza. Totalmente imparcial. Não quero receber nenhum aplauso sequer. Quero ver esse fluxo, começar a reconhecer esse fluxo, que é um lugar absolutamente diferente daquele na terceira dimensão, que é troca, sucesso ou fracasso, ganho e perda. É diferente. Eu estou atuando, observando, sou protagonista, mas não quero receber nada com isso. Eu quero reconhecer qual a dinâmica que isso acontece. Quando você aplica os 3 Is aos valores humanos, eles se manifestam como virtudes em sua vida. Coragem para enfrentar os desafios, paciência para esperar o tempo certo, compaixão para com os outros e consigo mesmo, gratidão por tudo que existe e pelo que já tem. E também possibilita a dessensibilização daquilo que você não pode evitar. Dessensibilização é alguma coisa muito importante. Não estou falando de dessensibilização que é algo muito perigoso e acabar com a minha empatia, ou me desensibilizar pelo sofrimento do outro. Não. Estou falando de sensibilização pelo seu próprio sofrimento. Vou trazer um exemplo completo da minha vida. De um tempo para cá, chegou na minha vida um zumbido muito intenso. Aquela chaleira que apita o seu volume mais alto, 24 horas. Fiz todos os exames, tudo o que o otorrino pode oferecer, o neurologista pode oferecer, fiz todos os exames, não tem tratamento, não tem acesso. Não é uma lesão de cérebro, não é uma lesão de ouvido, não tem tratamento. E é cheio também de fake news aí, que remedinhos que fazem, nada. Acupuntura, eu sou acupunturista. A acupuntura tem alguns diagnósticos, algumas síndromes energéticas que geram zumbido e que dentro dessa síndrome energética tem bons resultados. Não é meu caso. E aí são zumbidos sazonais que você tem como organizar essa síndrome energética e ele cessa. Então, meu caso é um zumbido 24 horas permanente, não tem um botãozinho, não tem aquele interruptor da chaleira que você vai dar desliga e daqui a pouco aquele apito acaba. Não tem um remedinho que para. Não tem. Eu preciso me desensibilizar. Qual foi a minha tática, minha estratégia? Sento para meditar, ele é meu lugar onde eu fico na apreciação. Tornando amigo
meu amigo, deixo de reagir, porque a reação, a resistência, a negação, a luta só intensifica, não tem jeito. Então, eu vou me desensibilizando, me tornando menos sensível àquilo que eu não posso modificar. Eu atendi uma pessoa que com acupuntura na casa dela, e que no dia que tinha uma obra em algum apartamento, aquilo era um inferno para a vida dela. Todo dia tinha uma obra, né? Tinha uma obra na rua, tinha uma. Todo dia tinha, e aquilo era um inferno na vida dela. Então, sei lá, acho que meia hora da acupuntura era tratando daquele inferno que ela precisava de um momento de silêncio para poder relaxar na acupuntura. Eu nunca consegui entender que ela tem que se desensibilizar daquilo. Depois ela até relaxava, até todo o processo tirava ela daquele sofrimento. Mas é dessa desensibilização que eu estou falando, é importante. Isso é intencionalmente, não acontece de maneira espontânea. E dá trabalho, exige você estar ali diminuindo seus incômodos. Então, a dessensibilização dos incômodos dos quais não podemos modificar é um trabalho importante. É reconfiguração do cérebro. Neurociência vai falar em neuroplasticidade. Você cria outros parâmetros dentro do seu cérebro. Esses são seus verdadeiros superpoderes internos. Não vem de fora. Não é através da experiência dos órgãos dos sentidos. Vem de dentro, através da sua intenção, através da sua escolha, através do seu processo interno. Eles são a base sólida que dá a força, a resiliência necessária para mudar a estação e mantê-la sintonizada na leveza. Então, a prática dos três Is, gera autoconhecimento. Você observa as oscilações da mente. A mente não deixa de oscilar. A luta pela sobrevivência não deixa de acontecer. Mas você assume um papel de observador, de testemunha, atuando, mas não sendo vítima, levado ao bel prazer das circunstâncias. O exemplo prático que já dei do trânsito. O cara vai entrar na sua frente, você luta, xinga, fecha, empurra, discute. A química acontece dentro de você. Ao passo que se você escolhe ser gentil, deixa ele passar, aquilo acaba ali mesmo. O trânsito vai embora e aquilo acaba ali mesmo. Não tem nenhuma consequência em você. Simplesmente uma coisa que foi, passou. É uma escolha. Não vai acontecer sozinho. Você age. Você pode escolher agindo incondicionalmente, sem esperar que o trânsito melhore ou que a pessoa agradeça, dê um tchauzinho. Você simplesmente deixa passar. Essa pequena escolha consciente já muda a sua experiência interna e a química do seu cérebro. Não é mágica, é neuroplasticidade em ação. Seu cérebro pode e será reconfigurado para responder de forma mais leve e eficaz a partir da sua intenção. A partir da sua intenção. Aí eu tenho um convite, uma proposta de nós fazermos juntos 5 dias de prática disso que eu estou propondo, através de uma respiração, através de um exercício de escolher praticar os 3 I e ver como é que é a dinâmica nessa 5ª dimensão. Experimentar seus superpoderes internos. Internos, não são externos. Esse é um convite. Nós já fizemos, aqui tem gente que já participou num desafio de 12 dias, num desafio de 10 dias.
Esses são só 5 dias e num tempo curto. Como é que é? Como funciona esse desafio? Que eu chamei de clube de sopro livre, porque não quis usar a palavra desafio, porque desafio na internet é alguma coisa que está muito perversa, tem desafios muito doidos e criminosos, né? Então não quis usar o nome desafio. Mas aqui eu acho que é o desafio da quinta dimensão, desafio pautado na bondade, na amorosidade, nada de perversidade e maldade. Eu forneço, amanhã passo as instruções, mas eu forneço uma gravação conduzindo uma respiração 6 minutos. A respiração, na verdade, de 3 minutos, mas eu falo um pouquinho antes, um pouquinho depois, dá um total de 6 minutos. 5 dias, pratica isso e depois, durante o dia, escolhe uma virtude para praticar, experimentar esses 3 I. Praticar, como eu falei da gentileza, praticar de maneira intencional, incondicional, imparcial e ver o que isso acontece. Então, tudo funciona muito simples. No grupo do WhatsApp, eu boto lá a gravação, a hora que você quiser, você escuta. Acabou de escutar, bota lá um emojizinho dizendo que fez, faz a sua experiência durante o dia, porque para reconfigurar, só você experienciando, só você vivenciando, se aventurando em fazer. E não tem nenhum risco. Porque quando se pensa em valores humanos, quando se pensa em virtudes, expor essas virtudes, não tem nenhum risco. O máximo é você olhar que você se frustra porque você queria alguma coisa. E olhar sua frustração por não receber nada, não vai te trazer nenhum dano, vai só te dar ferramenta para ir te conhecendo um pouco melhor. Isso aqui o autoconhecimento passa em você poder ter um espaço dentro de você de observar e reconhecer essas suas amarras, esses seus bloqueios, esses seus entraves. E a melhor forma é isso, você ter uma ajuda. Tá bom, Cláudia? Obrigado. Tá bom. E você ter um lugar onde você está com um olhar neutro, por isso imparcial, por isso incondicional. Te coloca num lugar onde você observa todos os teus sentimentos a partir dali. Essa é a ideia. Então, esse é um convite que eu ofereço para nós fazermos juntos. Quem quiser, acho que todo mundo aqui está no grupo do WhatsApp, né? De qualquer jeito, amanhã eu vou manter esse mesmo grupo do WhatsApp. Amanhã eu vou passar essas instruções que são bem fáceis, bem simples. E quarta-feira nós começamos. Aí 5 dias. E pronto, acabou. Não tem nenhum comprometimento. O comprometimento é praticar, experimentar e compartilhar. Porque o compartilhar é importante. Há um trabalho hoje, sabe-se, se o que eu estou te falando aqui hoje, você pegar e ensinar para alguém, significa que você entendeu. E aí isso se torna sólido na sua consciência. Mas se você ouviu amanhã e não souber explicar, é porque você não entendeu, e aí você não se apropria. Então, uma prática dessa, você vai experienciando, e aí você vai compartilhando o que sentiu, como é que foi e tal, isso vai se solidificando, a compreensão dentro de você. Não se perde simplesmente. Bom, com esse desafio, você terá uma prova real e tangível de que a leveza é acessível e está ao seu alcance. Porque isso parece que não está ao alcance, mas sim está ao seu alcance. Vai gerar seus próprios arrais, aquela percepção, isso, aqueles insights de transformação, momentos de clareza e insights profundos sobre como a leveza se manifesta em sua vida. Sim, um desafio simples assim abre espaço para tudo isso. E o mais importante, estará construindo novos hábitos neurais e comportamentais para a paz, a satisfação duradoura e a resiliência emocional. Então, fica o convite para participar desse desafio.
Para comprovar o poder transformador, vou um pouquinho mais rápido. Para comprovar o poder de transformação dessas práticas, quero compartilhar o que pessoas comuns, como você e eu, vivenciaram em um desafio similar de apenas alguns dias. Se em tão pouco tempo a transformação já foi palpável e impactante, imagino o que é possível alcançar em uma jornada mais profunda e estruturada. E estão aqui, eu vou pegar depoimento de pessoas que estão aqui, que está aqui. A Kate não está aqui, mas esse foi o desafio do Clube do Sopro Livre. Kate diz: senti minha ansiedade cair num nível absurdo. Me acalmei. Minha mente funcionou melhor e com isso. Desculpa, peraí. Passou para Simone. Senti minha ansiedade cair num nível absurdo. Me acalmei. Minha mente funcionou melhor e com isso fiquei mais produtivo. Isso foi o sentimento da Kate, a vivência da Kate num desafio assim. Imagine a liberdade de ter sua mente funcionando a seu favor com clareza e foco, liberando seu potencial produtivo. Isso foi a vivência da Kate. Agora, Simone, eu vou pedir para ela confirmar se isso é verdade. A sensação é de muito relaxamento, paz e harmonia. Parece que mãos de fada tiram todas as tensões. Essa foi uma das experiências da Simone lá no desafio. Quem não anseia por sentir essa paz profunda e esse alívio das tensões no dia a dia, transformando o estresse em serenidade? Por favor, Simone, fale, comente se é verdadeiro esse depoimento. Sim, lógico que sim. E que bom que vai voltar. Tem alguma coisa que você possa comentar sobre? Já está aí o comentário. Tá bom. Tá bom. Então, essa sensação é de muito relaxamento, paz e harmonia. Parece que mãos de fada tiram todas as tensões. Pessoas comuns, como eu e você, podemos vivenciar isso. Não é fantasia, é real. E não é à custa de muito sacrifício e sofrimento. Ao contrário, às custas de se colocar num lugar de leveza. E magicamente acontece, não tem. Simplesmente acontece. É tão simples que não tem muito o que falar. Obrigado, Simone. Daniela está aí ainda? É você que é a mesma Daniela que está aí? E a Daniela, que estava a par da energia, contou: senti uma vontade de arrumar minha casa. Fui arrumar meu armário e o armário da minha filha e tirei várias roupas para doar. A leveza não é passividade. Ela te move para a ação, para a organização, para a vida, liberando energia para o que realmente importa. Não é passividade, pelo contrário, é motivacional um estado de leveza. Mas são lugares diferentes, terceira dimensão, quinta dimensão. Um lugar é luta para a sobrevivência, outro lugar é desfrutar, apreciar, reconhecer as bem-aventuranças já presentes na vida. Em todos os lugares tem um passarinho que canta em algum lugar. E se você der um sentido de beleza e desfrutar daquele cantar dos passarinhos, sua vida tem um tom a mais, diferente de só escutar a britadeira batendo lá na rua. Na casa daquela paciente, muitos passarinhos cantavam. Muitos passarinhos cantavam, mas era o martelo batendo lá na casa do vizinho, bem longe, que mais incomodava, que tinha valor e importância. Bom, então,
Isso aqui, essa foi a masterclass, que é a degustação da jornada completa. O que compartilhamos hoje, o que você vai experimentar no desafio, é apenas o primeiro gole do oásis de paz. Uma degustação do que é possível. A experiência completa de resistir permanentemente na leveza, de fazer dela seu estado natural, acontece em uma jornada mais profunda e estruturada. Sim, assim como a Cláudia falou, tomar consciência é o primeiro passo. Mas é preciso uma jornada. Para chegar lá no processo do entrego, confia, aceita e agradeço, com solidez, você já tem que ter reconhecido o quanto essa ordem cósmica atua sobre a vida. Isso é um processo. Aí eu ofereço a mentoria, Leveza de Viver. É o caminho completo. É uma jornada de 12 semanas intensivas e transformadoras, desenhada meticulosamente para você não apenas sintonizar, mas habitar permanentemente a frequência da leveza, integrando a cada aspecto da sua vida. Como é que essa mentoria ela está distribuída em 12 semanas? Eu dividi em 2 módulos, porque um módulo de 4 semanas é um módulo menor. Você pode ver se isso é para você mesmo. Porque tem comprometimento, tem compromisso, sim. Você precisa experimentar, usei a gentileza, você precisa experimentar, praticar a gentileza no seu dia a dia e ver o que isso acontece. Você precisa respirar para poder equilibrar, harmonizar o coração com o cérebro e ampliar o campo eletromagnético do coração. Então, o primeiro módulo são 4 encontros, 4 semanas, onde nessas 4 semanas é para você entender o peso que carrega, suas origens e por que existe na sua vida. Nessas 4 semanas, você aprenderá a identificar os padrões da terceira dimensão em seus pensamentos e emoções. E o mais importante, começará a provar a leveza com ferramentas neurocientíficas aplicadas, como técnicas de respiração consciente, prática de gratidão, que iniciam a reconfiguração neural. É onde você aprende a dar os primeiros passos sólidos na sintonia da leveza. Ao término do primeiro módulo, você terá a clareza e o poder de escolha para decidir se deseja continuar a aprofundar sua jornada no módulo 2, que aí são 8 encontros mais. Módulo 2. O timão dessa jornada precisa ficar nas suas mãos. Então, 4 encontros para te dar o poder de escolha e de decisão. É importante o tempo todo transferir, exercitar, trazer esse poder de escolha. Exercitar o poder de escolha, porque a intenção e a escolha é que vai te manter lá nesse lugar, é que vai solidificar. Então, por isso eu dividi em 2 módulos. 4 encontros, tem vivência, experiência, e você escolhe se vai seguir para os outros 8 encontros. Módulo 2, habitando a morada da paz no coração. Esse é o momento onde nós vamos fazer um mergulho profundo e a consolidação. Você vai aprender a viver no flow do ECA, do entrego, confio, aceito e agradeço. A manifestar seus valores humanos com os 3 Is em todas as áreas da vida. Experimentar a abundância genuína, a bem-aventurança e a liberdade interior que transcendem as circunstâncias externas. Esse lugar, ele precisa ficar num lugar em você que transcende as circunstâncias internas. Isso é que solidifica. Há um observador dentro de você, há uma testemunha silenciosa da sua própria vida,
que esteve presente lá quando você era bebê, quando você foi jovem, adolescente, continua presente até hoje. Essa testemunha, as lágrimas não escorrem sobre a face, estão presentes quando as lágrimas escorrem sobre sua face. Ela está presente quando o sorriso se instala nos seus lábios. Essa testemunha, ou esse ser sagrado interno, a água não molha, o fogo não queima, a faca não fere, o ladrão não rouba, as traças não destroem. Está sempre presente, lúcido e consciente. É desse lugar que você entra em sintonia, em sincronicidade com o fluxo sagrado, com a ordem cósmica. É possível. Pelo reconhecimento, não pela construção. Não é uma conquista, é um reconhecimento. É onde você não apenas sintoniza a quinta dimensão, mas passa a residir nela, transformando-se em um farol de leveza e inspiração para si e para os outros. É uma jornada de volta para casa, como filho pródigo, do deserto para o oásis. E quando você reside na quinta dimensão, a jornada não é mais do deserto para o oásis, mas sim do oásis para servir e amainar a dor de quem ainda está no deserto. Resumindo, para fechar nosso encontro, a intenção qual é? Veja, ali, aquela luta para a sobrevivência é um lugar árido, é um deserto, com muitos desafios, chão seco, quente, sol queimando. Então, nós caminhamos pelo deserto, na ânsia de encontrar um oásis. E sim, o oásis existe, nós vamos lá, nos nutrimos, descansamos, reabastecemos e voltamos para o deserto, porque é onde a vida acontece. Aparentemente é onde a vida acontece. E eu fico o tempo todo, e o yoga muitas vezes entra com essa tábua de salvação, o caminho espiritual como uma tábua de salvação. A vida é tão difícil, eu vou me refresco um pouquinho para voltar para a guerra da vida. Mas o que nós queremos de fato é morar no oásis, e do oásis e levar nutrição para quem está ainda se debatendo no deserto. Nós queremos de fato deixar de ser o filho pródigo que foi lá comer com os porcos e voltar para a casa do pai e habitar a casa do pai. E sair por escolha, por opção, sair desse lugar, desse oásis e lá diminuir a dor no mundo. Isso é possível, isso está ao nosso alcance. Mas nós precisamos primeiro reencontrar o caminho de casa, habitar a casa, poder apreciar da janela para poder fazer escolhas. Eu tenho que chegar nesse lugar. E esse lugar está dentro de você, não está em nenhum outro lugar. Então é inerente a você, inerente a todos nós. É condição humana. Por isso, cultivar os valores humanos, é cultivar aquilo que te faz humano. É um lugar de segurança, um lugar de paz. Então é isso que eu tenho a oferecer. Nossa mentoria oferece uma metodologia estruturada, neurociência aplicada, que reconfigura seu cérebro para a leveza. São vivências tangíveis e atingíveis, com práticas diárias que geram resultados reais. Você terá uma comunidade de apoio exclusivo, um ambiente seguro e inspirador. Construirá resultados duradouros com novos hábitos que se integrarão à sua vida. E, ao final, terá não apenas uma transformação pessoal, mas um legado, com uma capacidade de multiplicar essa leveza em seu entorno. Aqui nesse link tem mais informações sobre como fazer. Então, é isso.
se você está verdadeiramente pronta para deixar o peso para trás, para sintonizar a frequência da leveza e fazer da paz sua morada permanente, sua jornada completa para uma vida mais plena e significativa começa agora. Este é o momento de investir em si mesmo. Essa jornada ela está prevista para começar dia 18 de setembro, o primeiro módulo. E o segundo módulo, 16 de outubro, indo até dezembro. É isso que eu tinha para apresentar para vocês. O que eu quero foi um prazer imenso e uma honra compartilhar esse espaço e este conhecimento que eu vejo como transformador. Espero vê-los no desafio e principalmente na mentoria, para juntos construirmos uma vida de leveza, propósito e paz. Então, um grande abraço. Esse conteúdo, eu acho que é o cerne da questão. Reconhecer que tem uma terceira dimensão de consciência, que é real, que faz parte da nossa vida. Você tem uma quarta dimensão onde você passa a fazer escolhas, então você assume o processo e que você acessa uma quinta dimensão aonde você vibra através desses valores humanos, dessas suas virtudes, que lugar onde tem leveza, onde tem colaboração, onde tem amorosidade, onde tem bondade. E é para além do que a vida se apresenta. Porque esse espaço é um espaço onde você é protagonista, em integração com o sagrado. É isso. Então, muito obrigado. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Sejam felizes. Namastê. Namastê. Obrigado. Muito obrigado. Então, nos vemos no grupo, nos vemos no desafio. Tchau, muito obrigado. Espero que contribua. Tchau, muito. boa noite, gratidão. Obrigado. Namastê. Namastê. Obrigado. Obrigado.